Ok. Bom dia a todos, eu sou a professora Ana Paula, da Universidade Federal de Goiás, trabalho já há 20 anos com a questão da inclusão e das diferenças, né? Não sou uma especialista na área das aventuras, estou substituindo a pessoa que mediaria a mesa neste momento, mas estou muito contente de estar aqui, poder ouvir os trabalhos de vocês e aprender com vocês um pouco mais sobre essa área que eu sou bastante apaixonada. Então, algumas informações iniciais, né? O link de chamada vai estar disponível no chat. Solicito que durante as apresentações, câmera e microfone estejam desligados daqueles que não estiverem apresentando. Né? O debate ficará, então, para o final, teremos 10 minutos para cada apresentação. Durante o debate, gente, solicito que as perguntas sejam feitas a partir da lista de chamada, então levante a mão pelo aplicativo, tudo bem? Então, vou chamar aí, com alegria, o primeiro trabalho do dia, características do treino de escalada esportiva na construção de biografias de movimento das pessoas com deficiência física nos membros inferiores. Pode dar início enquanto a gente vai fechando as nossas câmeras aí. Deixa eu colocar aqui. Opa, não é aqui. Todos conseguem ver e me ouvir bem? Sim. Então, pode dar início? Pode dar início. Bom dia a todos. Então, nosso trabalho se intitula enquanto características do treino de escalada esportiva na construção de biografias de movimento das pessoas com deficiência física nos membros inferiores. Meu nome é Amanda Evelyn. Os coautores desse trabalho é o Pedro Azevedo, o Eric Arco, a Laís Tófolo, o Juliano Pimentel e o Juliano de Souza. Então, aqui para introduzir um pouco o nosso trabalho, nós sabemos que o ensino das práticas corporais ele é preconizado na BNCC e trouxe perspectivas em termos de ampliação das biografias de movimento de escolares do Fundamental 2. Então, para entender aí a sequência do trabalho, nós precisamos entender o que é uma biografia de movimento, que se refere na literatura enquanto o acúmulo biosocial de modos de se movimentar, tendo como referência a reflexividade esportiva. Avançando também esse direito à aventura e à movência para outras faixas etárias e pessoas com deficiência. Então, o que nós temos na literatura de mais abundante enfatiza os atletas com deficiência visual na área da escalada, e alguns trabalhos também são realizados com atletas amputados ou deficiências congênitas nos membros inferiores, enfocando aí as vivências recreativas e os efeitos agudos ou estratégias pedagógicas de adaptação da modalidade ao público, então é mais voltado a essas adaptações, né? Então, nós identificamos aí uma lacuna referente a esses conhecimentos operativos para a periodização e o ensino da modalidade, considerando a possibilidade de aperfeiçoamento da pessoa com deficiência, adultos, né, em relação aos aspectos técnicos, táticos e físicos na escalada. E aí nós entendemos a partir do autor Stebbins que o lazer ele pode envolver um comprometimento, inclusive na busca de um rendimento em si e para si, autodeterminado pelo praticante. Então, o objetivo do nosso trabalho aqui será descrever, né, a rotina de trabalho, analisando as características observadas do ponto de vista físico, técnico e tático no processo de ampliação da biografia de movimento desses sujeitos. A partir disso, nossa metodologia. Então, trata-se de um estudo de caso múltiplo, em que nós faremos a descrição do treino de 3 atletas de basquetebol em cadeira de rodas. Eles são atletas profissionais, que experimentaram aí a escalada nesse período de tempo. Então, esse processo de intervenção ocorreu do dia 19 de abril ao dia 2 de junho, sendo 2 treinos por semana, e os dados coletados correspondem à percepção subjetiva de esforço, a antropometria, relacionado à
dobras cutâneas e a medidas de circunferência, e apreensão manual desses atletas. Então, além disso, nós realizamos aí uma trajetória autobiográfica de movimento, a partir de uma entrevista no Google Meet, e a memória das sessões por registro. Então, todas as sessões elas eram registradas em um caderno para posterior análise. Essa aqui é a nossa parede de escalada, então ela possui uma dimensão de 4,5 por 5 de largura, uma inclinação negativa de 10 graus. Esse é um atleta nosso, presente, e essas organizações da via, ela é realizada de acordo com a dificuldade. Então, a primeira via, ela é fácil, possui agarras maiores, a segunda via é um pouco mais difícil, e a terceira via é bem difícil. Então, a partir disso, eles foram treinados a partir de 3 aspectos, né, também. Os aspectos técnicos, empregados pela pegada, empunhadura, controle corporal, o rapel e os procedimentos de segurança. Nos aspectos táticos, nós trabalhamos o tempo de esforço, os modelos de agarra, o estudo das vias e as estratégias adaptativas. E com relação aos aspectos físicos, a ampliação da envergadura, mobilidade, estabilidade e a força em si. Então, essa daqui é uma tabela de periodização que nós utilizamos das primeiras 4 semanas, para que vocês tenham uma ideia. Os treinos, eles foram divididos, né, e periodizados ali pensando na estrutura de Michael Boyle. Então, uma relação de proporção entre as musculaturas, o empurrar e o puxar, em uma condição funcional. Nós trabalhamos também as valências, a mobilidade, estabilidade e uma habilidade técnica ao final. Então, eles passavam por um processo de treinamento funcional antes e depois iam para a parede de escalada em si. Então, a partir disso, nós temos aqui resultados. Esse daqui é um dos nossos atletas. Os participantes, eles foram nomeados como atleta 1, né, com 42 anos, frequência cardíaca máxima de 178, atleta 2 com 30 anos e o atleta 3 com 21 anos. A partir disso, nós levamos o frequencímetro, tiramos a frequência cardíaca estável, né, em repouso, e fizemos o cálculo da frequência cardíaca máxima. Então, ao escalar a parede, o tempo sob tensão, compreendido como o período em que o atleta era submetido ao esforço, ele era marcado e registrado conforme o número de subidas e descidas. Então, o atleta subia, descia, e aí nós tínhamos o tempo dele sob esforço. A partir disso, nós temos aqui uma relação entre o tempo de tensão e a percepção subjetiva de esforço do atleta 1. Então, foi feito por treino somatório, então se ele demorou 30 segundos para subir na primeira subida, depois mais 30, foi tudo somado, e ao final da sessão, depois de 20 minutos, era realizada essa captação da percepção de esforço. Então, comparativamente, o atleta 1 foi o que mais teve assiduidade, então ele quase não faltou aos treinos, e o melhor desempenho, mesmo sendo aquele com menor controle dos membros inferiores. Ele é um atleta de poliomielite, esse aqui. Então, em relação ao que significou praticar a escalada em sua autobiografia de movimento, ele pondera os benefícios de superar os desafios e conseguir ver ganhos na prática do basquetebol, que no caso é a modalidade principal dele. Então, dentro da perspectiva reflexiva da educação física, a gente compreende que o agente encontrou suas razões tanto lúdicas quanto instrumentais para a movência, que adquiriu em uma barreira vertical de madeira com agarras de resina, no caso na escalada. E nesse caso, o que se pôde entender é que a ideia de potencial emancipatório da escrita mediada na movência, na qual o saber fazer esteja acompanhado de um saber sentir e um saber pensar ou refletir. Com relação ao atleta 2, a gente observa aqui que ele foi um atleta com menor assiduidade, né, menor frequência nas atividades, mas ele foi um atleta que representou ali, que ponderou maiores experiências em diferentes modalidades. Então, na natação, no handebol, na esgrima, um atleta de altíssimo rendimento para além do basquetebol. Então, um fator observado nas ascensões foi que o atleta 2 ele possuía uma menor velocidade durante a troca de agarra, na cadência de execução, gerando uma contração de força resistida, o que nas condições observadas se mostrou menos eficiente. Então, entre as estratégias que cada um utilizou para realizar essa subida, a que ele apresentou foi a menos eficiente.
E aí, ao dialogarmos com a sua autobiografia de movimento, nós observamos que a adesão à escalada, ela se deu por uma curiosidade, uma motivação para se superar desafios. A partir disso, o atleta 3, que nós temos o tempo sob estresse, né, e a PSE dele, é um atleta com amputação e com uma deficiência congênita também. Em sua autobiografia de movimento, ele relata ter brincado na rua e ter tido oportunidades positivas no se movimentar e na sociabilização. Então, Evelyn, entramos nos 2 minutos. Beleza. Na rotina de treinos, nós identificamos que a sua percepção de esforço era sempre máxima, com a frequência cardíaca elevada, correspondendo ao esforço e potencializado pela percepção de riscos à queda. Então, ele era um atleta que tinha muito medo de escalar, medo de cair, né? E o que a literatura traz é que o comportamento da frequência cardíaca, ele possui correlação direta com a percepção de esforço do sujeito, assim como as variáveis hormonais, em que, nesse caso, o medo reportado pelo atleta 3, aliado ao tempo de estresse fisiológico e à fadiga muscular, eles são fatores que aumentam o desgaste e, consequentemente, a percepção de esforço. Então, aí, o que a gente consegue concluir? Que, ao questionarmos a educação física, como a educação física vem promovendo as biografias de movimento, nós nos deparamos com a relação entre as práticas corporais de aventura e o seu potencial, efetivado ou não, de contribuir para a construção do se movimentar de forma consciente e prazerosa. Para tanto, é fundamental retomar a questão que abre a conclusão, de modo que o ensino ou treinamento do paraclimb ele seja uma prática pedagógica ampliadora das possibilidades do se movimentar com os sujeitos, conseguindo mobilizar mais e melhor suas movências em busca de uma vida plena. Então, essa daqui também é uma fotinha de um dos nossos atletas, ele realizando ali um crucifixo na parede, e muito obrigada a todos. Quem tiver alguma dúvida também depois, esse é meu contato de e-mail. E eu encerro aqui minha apresentação. Ok, Amanda, a gente agradece. Vamos dar sequência, então, às apresentações, com o trabalho prática da modalidade esportiva de orientação adaptada para idosos independentes e seus efeitos nas capacidades físicas, cognitivas e qualidade de vida. Clarissa, fica à vontade, te aviso quando faltar 2 minutos. Estou compartilhando o que está aparecendo. A tela está aparecendo, só falta você ir no ícone que amplia ela. Eu já fui. Deixa eu tentar outra vez aqui, desculpa. Vai lá que eu te oriento. Está entrando. Passa seu mouse. Isso, perfeito. Já entrou? Já entrou, está ótimo. Ótimo. Então, muito bom dia a todos. Com muita alegria aí que a gente vem partilhar um pouco do nosso projeto aqui no Congresso, né? E eu vou apresentar ele, então. Meu nome é Clarissa. E o estudo ele encontra-se titulado como a prática da modalidade esportiva de orientação adaptada para idosos independentes e seus efeitos nas capacidades físicas, cognitivas e qualidade de vida. Esse trabalho ele está vinculado ao meu projeto de pesquisa de doutorado, né, com vínculo no Instituto de Gerontologia e Geriatria da PUC, com a colaboração da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui descritos os autores, né? Então, vamos iniciar aqui, né, a nossa introdução. Aqui a gente procura trazer que o campo da educação física gerontológica, ele se encontra num crescimento exponencial, né? E as atividades físicas na natureza, elas entram contribuindo para ampliar o leque de atividades a serem propostos para essa população, visto atenderem plenamente esse contexto biopsicossocial e atuarem diretamente aí sobre as demandas fisiológicas e cognitivas que encontram um declínio, né, nessa população.
Portanto, a modalidade de orientação, ela tem se destacado em países europeus, né, junto à população idosa, por ela se encontrar já vinculada a um contexto cultural, uma vez que ela é praticada ao longo da vida, né. Isso leva à promoção, né, de relações e, sobretudo, através da caminhada, então, um atendimento aos componentes condicionais, né, e cognitivas, né, sobretudo por questões do uso da leitura do mapa, e isso ocorre de forma concomitante, o que vai diretamente em linha com as perspectivas, né, e com o paradigma neurocientífico de aplicação de atividades de dupla tarefa. Ocorre que no Brasil ainda não se encontram, né, registros científicos da modalidade com essa população que analisem essas demandas fisiológicas e cognitivas numa perspectiva de promoção e prevenção da saúde. E, por definição, trazendo, né, um pouco da modalidade da orientação, nós podemos dizer que, por definição, é uma modalidade que ela se caracteriza, né, pelos praticantes tentarem realizar no menor tempo possível um percurso previamente definido e marcado num mapa com ou sem o auxílio de uma bússola, né? E, como eu falei, embora, né, fora do Brasil seja uma prática cultural, esses idosos normalmente participam da modalidade de orientação com as regras oficiais. No entanto, a literatura especializada, ela tem demonstrado que é possível trabalhar com regras simplificadas, procurando promover a inclusão, sobretudo de pessoas que não conhecem a modalidade, respeitando as suas características, né, e necessidades. Então, essa é um grande olhar, né, uma vez que a orientação é uma modalidade que ela atende essa esfera do físico e do cognitivo, o que vai diretamente em linha para ser inserida de forma útil e eficaz para os programas de atividade física de idosos, né? Então, o objetivo do trabalho vai ser verificar o efeito da modalidade de orientação adaptada para idosos nas capacidades físicas, cognitivas e na qualidade de vida. Trata-se, né, de um estudo controlado, ensaio clínico randomizado. Ele tem a análise descritiva e analítica. Pretende-se, então, se analisar o efeito da orientação adaptada durante 24 semanas em 30 idosos no município de Porto Alegre. Os idosos que participarão desses estudos, eles não deverão estar realizando um programa estruturado de exercícios físicos nos 6 meses que antecedem a esse estudo. Eles deverão ter um nível moderado ou alto de independência, né, e que aceitem participar, assinem o termo de consentimento livre e esclarecido e apresentem um atestado de prática para atividade física. Ficarão excluídos aqueles idosos que apresentem doenças crônicas não controladas, né, incapacitantes, deficiência locomotora, que tenham característica de serem caidores, né, apresentem quedas nos últimos 3 meses, fraturas de membros inferiores, superiores e condições de osteoporose com fratura de fragilidade. Para nós obtermos aí das diferenças que poderão ocorrer, nós analisaremos esses dados, então, em período pré e pós, né, baseline e pós, e vamos aplicar, então, provas intragrupos, né, pareada pelo teste T, e a fim de conhecer o tamanho do efeito da intervenção de orientação, nós aplicaremos o estudo do tamanho do efeito com a classificação de Cohen, né? E todos os dados, então, vão ser analisados com nível de significância P menor que 0,05. A intervenção, ela vai acontecer nesse período das 24 semanas, com uma frequência semanal de 2 vezes por semana e duração de 60 minutos. O que nós trazemos como adaptação para a modalidade, né, é procurar, sobretudo, no recurso de materiais, dos materiais sinalizadores oficiais, nós utilizarmos outras formas sinalizadoras, como cones e fitas, né? E em relação aos pontos assinalados no mapa,
e junto deles vai se procurar utilizar um símbolo, né, uma tarefa cognitiva para ser transcrito para o cartão de controle, ao invés de utilizar o alicate marcando o cartão de controle, utilizar essa transcrição, né, de símbolo ou de tarefa para o cartão de controle. A prática ela vai decorrer no campus da PUC. Vamos distribuir as equipes em 2 até 3 integrantes. As primeiras 2 semanas elas vão ser destinadas para familiarização, leitura, introdução da modalidade, né, familiarização com a leitura de mapas. E a partir da 3ª semana, então, as equipes aqui nessa fase, elas deverão assumir o controle total de leitura do mapa e o cumprimento do percurso estabelecido. As equipes, elas deverão, então, equacionar pontos, né, pelas passagens nos pontos assinalados, as questões respondidas, mas, sobretudo, o tempo total percorrido. E, nesse sentido, à medida que o tempo melhora, né, ocorre, então, as adaptações nos mapas, aumentando aí o nível de dificuldade de mapa. Outra coisa que se busca é procurar trabalhar essa integração com a educação ambiental, em que esse encontro dos pontos no mapa e a transcrição para os cartões de controle tenham a ver com a questão do meio ambiente, né, com o uso da paisagem, as árvores, as flores, questões sobre a flora local, né? E vai ser alvo de avaliação, então, as capacidades físicas, né? As capacidades físicas, elas vão ser avaliadas pela grande maioria de testes da Senior Fitness Test, com um foco voltado para a força dos membros inferiores, flexibilidade dos membros inferiores, equilíbrio estático, né? E capacidade de locomoção, velocidade e equilíbrio dinâmico, com e sem dupla tarefa, pelo teste de TUG-TUG-DT, né? E a resistência aeróbica através do teste de 6 minutos walk. Todos esses recursos para avaliação de capacidade de locomoção e resistência aeróbica, nós vamos utilizar, então, o recurso do sensor inicial da G-Walk para uma robustez sobre esses resultados. As capacidades cognitivas, nós vamos utilizar os instrumentos neuropsicológicos para avaliar aí a função das habilidades que necessitam mais ser demandadas pela prática de orientação, as habilidades da atenção, as visoespaciais, as funções executivas, a velocidade de reação e a memória, né? Esses instrumentos, eles vão ser aplicados por um psicólogo, né? E aqui eles encontram-se, então, descritos. Clarissa, chegamos aos 9 minutos. Tá. A qualidade de vida ela vai ser avaliada através do SF6D, o Short Form 6D. Essas 6 dimensões, elas atendem toda a questão do bio, do psico e do social, né? Então, atendendo aí a capacidade funcional, a limitação global, os aspectos sociais, dor, saúde mental e a vitalidade. Portanto, como desfechos principais desse estudo, nós esperamos verificar a eficácia da modalidade de orientação sobre as variáveis de efeito físicas, né, chamando atenção aí para a capacidade de locomoção e essas mudanças em condição de dupla tarefa, né, e as alterações a nível de resistência aeróbica. As habilidades cognitivas exigidas pela modalidade, que são as mesmas utilizadas no dia a dia, né, pelas pessoas, e as características, né, de melhorias na qualidade de vida. Até onde é o nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo controlado, né, um ECR, de uma intervenção de orientação adaptada para idosos independentes no Brasil. O protocolo da modalidade adaptada, ele nos permitirá identificar os efeitos de orientação para idosos independentes, e essas futuras evidências poderão constatar que esse modelo de aplicação da orientação adaptada surge, então, como uma modalidade preventiva, útil e eficaz, importando ser inseridas nos programas de atividade física para pessoas idosas e dependentes, mesmo que nunca tenham vivenciado orientação, né?
mas o estudo pode trazer algumas limitações que têm a ver com o alcance do cálculo amostral, né? Isso, na previsibilidade, nós incluímos uma taxa de abandono de 20%, aumentando aí o N para 30%, e as possíveis desistências dos participantes e o manejo por excesso de falta. Para isso, eles serão informados que eles poderão ter, no máximo, até 10 faltas, né? Assim sendo, esperamos, né, que esse estudo possa evidenciar que a orientação adaptada traz diversos benefícios para os idosos e dependentes e que, igualmente, nós possamos mostrar cientificamente, né, esse modelo de modalidade de orientação adaptada a fim de ser aplicada em programas de atividade física para idosos independentes com um foco na prevenção e promoção da qualidade de vida dos idosos. Muito obrigada pela atenção e posso concluir aqui a minha apresentação. Ok, Clarissa, a gente agradece. Vamos dar sequência, então, às apresentações, com o trabalho agora do professor Jesus, com o título A Inclusão Social em Adolescentes Conflitivos mediante a implementação de um programa de terapia através da aventura. Muito obrigado. Obrigado también a la Universidad Federal de Goiás, por supuesto también a Humberto. Bueno, yo soy Jesús Fernández, profesor titular en la Universidad de Sevilla, compañero de Pablo Caballero, que creo que es conocido por parte de este congreso, también de Virginia Alcaraz, compañera también en la asignatura de Naturaleza de Outdoor Sports. Disculpad si hablo sobre todo en español. Puedo hablar inglés si quieren, un poco de alemán y muy poco en este caso brasileiro. Pues la presentación que voy a tratar, voy a compartir pantalla un minuto. Bien, como ha dicho la compañera, estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Sí. Genial. Bueno, pues es un proyecto, esto se desarrolla en el marco de, bueno, pues de un diseño que yo tenía ganas de hacer desde hace ya mucho tiempo, en el que quería un poquito hacer converger en España, donde todavía no está muy desarrollado la Adventure Therapy, un modelo aplicable a adolescentes conflictivos en un contexto concreto de Sevilla, donde el nivel de degradación, sobre todo urbanístico, es inmenso y donde los chicos pues son una población muy vulnerable. Entonces, en este caso, pues diseñé el proyecto junto con mis compañeros y preparamos y lo llevamos a un proyecto europeo. No sé si conocen las convocatorias Erasmus en Europa. Un proyecto que, bueno, pues en este caso coordino y lo llevamos a este proyecto. Entonces, lo que realmente llevo hoy es el proyecto original junto con la adaptación que se hizo dentro del mismo, con el propio grupo de chavales. Entonces, no sé si, bueno, creo que en Brasil lo tenéis bastante más trabajado, más que en España en todo caso. Al final es en América, tanto en el norte como en el sur, pues la Adventure Therapy, la Auto-Education, se ha venido trabajando bastante más de lo que se ha hecho en España, ¿no? En España hemos desarrollado más una línea, que es la pedagogía de la aventura, pero la Adventure Therapy no se ha adaptado tanto a nuestro contexto. Esto es un poco lo que traigo, ¿no? Entonces, al final, mi idea, al igual que Prior, un poco es integrar la propia naturaleza no como un bien de consumo, sino como algo que da sentido a la vida de las personas y que sacándola de la zona de confort, pues al final construye, ¿no? esa persona y la rehabilita, ¿no? Para la vida. Entonces, bueno, por supuesto, hay mucha bibliografía, ¿no? Pues que habla que da sustento a que realmente la actividad física y el deporte, pues es un fin válido para la inclusión. Todas las fotografías que vais a ver en general, excepto una o dos, son del proyecto, ¿vale? Aquí está ahí una chica, en este caso una chica gitana, de un grupo minoritario que hay bastante, bueno, minoritario, pero aún así extenso dentro de esta barriada, ¿no? Que está haciendo escalada y estoy yo asegurándole
la verdad no muy bien porque está mirando al suelo en el momento que la chica estaba subiendo. Bueno, pues todas estas fotos tengo el permiso de las personas que participan en ellas para compartirlas, porque, bueno, van dentro de este proyecto. En este caso, como comentaba, lo que llevamos realmente es sacar a las personas fuera de su zona de confort. Y precisamente cuando tienen que reconstruirse desde un espacio que no conocen, entonces empiezan a aparecer habilidades que en muchos casos están súper ocultas, ¿no? Bueno, realmente el objetivo final de este programa es ser capaces de gestionar de manera eficaz, ética y responsable pues las cosas que le ocurren en su vida al final, ¿no? Y que tomen sobre todo pues responsabilidad sobre su propia vida. Muchas veces, y sobre todo en contextos vulnerables, se tiende mucho a dar la responsabilidad, a poner la responsabilidad en otras personas en vez de en uno mismo, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer yo en el entorno que estoy viviendo, ¿no? O que me ha tocado vivir. En este sentido, nosotros hacemos una propuesta que se basa en 3 fases, una que es el preprograma, el programa y el postprograma. Básicamente, en todas las fases se trabajarán sobre todo desafíos, trabajo en equipo, salidas, vamos a hacer muchas salidas al medio natural. Y ya veremos un poquito cómo lo construimos. Trabajamos con un grupo micro, 8 personas, 8 chavales, nada más. Esto también está muy desarrollado en la biografía, no es una buena idea trabajar en general con grupos de más personas. Esta fotografía, por ejemplo, es de la construcción de una cabaña que estuvimos haciendo. Bien, pues, bueno, por supuesto, puesto que era también una investigación, pues se trabajaron a través de herramientas, sobre todo se trabajó a nivel cualitativo, si bien se pasaron algunos test, que lo cruzamos con las herramientas más cualitativas, en este caso fueron escalas de valores, de autoestima y de evaluación de las habilidades sociales. Con el objetivo, los test tuvieron no más que un objetivo y fue el ver desde qué punto salían nuestros chavales, o sea, cuáles eran, sobre qué se fundamentaban sus valores y para tener una base de salida y una fase de llegada, ¿no? Para saber si habíamos llegado a algo, habíamos construido algo en el trabajo con ellos. Y en este caso es una fotografía de un taller que hicimos de trabajo sobre todo de género. Pues un poquito tenían la dificultad o tienen la dificultad, sobre todo son ambientes muy machistas y aquí se trabaja un poquito en una dinámica de género. Pero, bien, pues como comentaba, la fase primera del programa, la del preprograma, sobre todo lo que se hace es una evaluación inicial de las personas que van a participar. Se trabaja en el propio barrio, en el contexto, se habla con las familias, se les cuenta qué es lo que queremos hacer, les preguntamos si quieren hacerlo, les preguntamos a la familia, puesto que en parte son menores de edad, si autorizan a que sus hijos participen de un programa en el que además van a tener una inmersión de 15 días de acampada en el medio natural, que van a pasar por diferentes fases. Y con ellos firmamos un contrato de aprendizaje, pues básicamente para las fases que vienen posteriormente. Bien, la segunda fase es la propia acampada y también unas preactividades antes de la acampada en las que van a ir adquiriendo algunos conocimientos que le van a venir muy bien para la propia acampada. Pues trabajar, por ejemplo, con temas de remo, de embarcaciones, hacemos nudos, bautismo de boulder, escaladas, orientación, construimos refugios de fortuna, como el que habéis visto antes, incluso hacemos algo de paddle surf. Bueno, pues los objetivos son muchos, la autoconfianza, la adquisición de habilidades, todo esto, ¿no? Pero sobre todo nos queremos preparar para la acampada, que es lo potente. Entonces, bueno, en la acampada se trabaja sobre todo desde pues, en responsabilidad personal y responsabilidad grupal, ¿no? En ir adquiriéndola. Porque el objetivo aquí es que no es incluir a través de hacer actividades sociales, sino incluir a través de construirme a mí mismo. En la medida en que yo me conozco mejor yo y trabajo mejor conmigo mismo, soy capaz de ser una mejor persona también hacia afuera y tomar responsabilidades hacia afuera. Pues entonces, de esa manera, pues adquieren responsabilidades de guiado a los compañeros, preparar comida, ellos mismos preparar los botiquín, sí. Y bueno, después pues hacemos actividades básicas de supervivencia. En estos primeros días de la acampada es muy importante, ellos van adquiriendo algunas habilidades que van a necesitar para la mitad de la acampada, en la que tienen una solo experience, que no sé si lo conocen allí, y básicamente es que lo dejamos en medio de la montaña y les lanzamos una serie de retos para los cuales tienen que tener una serie de herramientas que habremos trabajado previamente en la acampada y en las actividades previas.
Precisamente, y en este Solo Experience, que es la que estoy presentando ahora, los días 9 y 10 de la acampada, llevan 8 días previos, ya conocemos mejor el grupo, sabemos también cuáles son sus límites, sabemos hasta dónde podemos forzar. Por supuesto, todo esto se hace siempre con trabajadores sociales, psicólogos y graduados en ciencia del deporte. En estos días tienen que sobrevivir, tienen que montar un refugio de fortuna, tienen que desplazarse mediante orientación, y en estos días lo que va a ocurrir es que de noche de repente aparecerán personajes en medio de la noche que irán a sentarse con ellos y a hablar con ellos sobre algún aspecto interesante a tratar. Incluso leerán las cartas a sus padres. Sus padres antes se les habrá dicho que le escriban unas cartas o que le manden un mensaje de WhatsApp que llevará una persona, un audio, en el que se le pone y le dice unas palabras un poquito de confort y de acompañamiento. Finalmente, en los días del 11 al 15, realmente es el trabajo sobre lo que han vivenciado en la propia acampada y la adquisición de compromisos para lo que va a ser la vuelta a sus barrios. Bien, todo esto, acaba siempre con una serie de ritos, que esto es muy importante, esto recoge mucho también las tradiciones antiguas, ritos de paso para la vida de adulto, ¿no? Aquí los chavales quieren compromisos, se hace un rito, se hace un fuego, se hace una historia y ya están preparados. Entonces ya llegamos a la tercera fase y última, que es cuando llegan al barrio. Aquí tienen que poner en práctica sus propios compromisos. El objetivo aquí es trabajar sobre todo con los trabajadores sociales, con los educadores y acompañarlos durante un periodo que debe de culminar con sus objetivos marcados, ya sean pues laborales o ya sean de estudios, ¿no? O personales, sociales, de pareja, familiares, lo que se hayan estimado. Esa es un poquito la fase. Permitidme, si me da tiempo la compañera, tengo un vídeo de 3 minutos y acabo. ¿Puedo presentarlo? Quantos minutos? 3. Aqui estamos no limite. 3. No podemos. Penso que poderíamos ¿No? passar no final, então. Sí, perfecto. Muy bien, obrigado. Bueno, pues un poco hasta aquí era la idea de lo que hemos hecho. Os invito además a que leáis en la página web Disciplines, como viene aquí arriba, disciplines.org, nuestro proyecto concretamente. Y por lo demás, nada más, muchísimas gracias a todas y a todos. Obrigado. Agradeço, professor Jesus, né, é um prazer. A gente vai buscar retomar, então, um pequeno vídeo ao final, né, se houver tempo. Se não, seria importante que você pudesse também disponibilizar o link, se for possível também para a gente, né, para as pessoas. E aí vamos dar sequência, então, à apresentação com o trabalho da professora Virgínia Alcaraz Rodrigues e seus colegas, com o tema Turismo em Meio Natural Acessível para Pessoas com Discapacidade. Obrigada, Ana Paula. Comparto pantalla. Sim. Enquanto a Virgínia vai compartilhando a tela, gostaria de chamar a atenção para a lista de presentes que está no chat. Obrigada. Ok. Obrigada. La contribución que voy a presentar es el turismo en ambiente natural accesible a personas con deficiencia. Obrigada al Congreso Brasileiro de Actividades de Aventura por invitar a participar. Seré breve, voy a presentar en español y todas las cuestiones que se presenten pueden ser presentadas en portugués sin ningún tipo de problema. Es un trabajo a nivel de revisión teórica previo a una intervención de análisis de recursos. Y sí que es verdad que tenemos un punto de partida en el que las Naciones Unidas en 2006 establece que las actividades deportivas, el acceso y disfrute al medio ambiente y el turismo para todas las personas, independientemente de que tengan o no discapacidad o de que presenten algún tipo de dificultad en el acceso a ellas, pues deben de poder acceder a este tipo de actividades
y un poco ese es el fundamento, ¿no? de la búsqueda y de la posterior intervención que esperamos realizar. Todos sabemos o todas sabemos que las personas con discapacidad han tenido una evolución, sobre todo en los últimos tiempos, de presencia social. Es un colectivo cada vez más empoderado. Nos encontramos ahora mismo en el momento de los Juegos Paralímpicos. Creo que es uno de los símbolos de las posibilidades y de las capacidades que tienen las personas con discapacidad para realizar cualquier tipo de deporte y para romper límites a nivel social y a nivel físico. Y creo que es importante que se tenga en cuenta que la inclusión y el acceso a los servicios no es solo algo que va progresando poco a poco, sino que es un derecho establecido a nivel internacional que no siempre se cumple, ¿no? Las actividades físicas en medio natural, como han dicho compañeras en otras contribuciones, son un factor de inclusión social que favorecen la participación de estas personas en su sociedad y en su entorno, independientemente de que su entorno sea de personas con o sin discapacidad. Es una tipología de actividad física, como ya ha indicado la compañera con la comunicación de orientación, o la compañera con la comunicación de escalada, o Jesús con su comunicación de inclusión, que contribuye a la mejora de la calidad de vida y además, por otra parte, se contempla como un crecimiento económico y cultural de los entornos en los que se realizan actividades de tipo inclusivo y de turismo accesible en medio natural. Como objetivo claro, el mostrar las posibilidades sociales y de desarrollo local que hay en este tipo de actividades, que no es solo favorecer el acceso a personas con discapacidad, sino que es un proceso de enriquecimiento social que contribuye a una mejora general de la población, no solo de las personas con discapacidad. Creo que se debería de tomar así a nivel organizativo e incluso a nivel público y privado. La metodología pues ha sido una revisión sistemática, en la que se han analizado diferentes artículos de diferentes procedencias, siempre excluyendo a aquellos que procedían de tesis o libros, manuales. Como resultados de discusión podemos decir que hay una peor percepción de los elementos humanos que el propio medio, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que las barreras a nivel social, a nivel personal, son mayores que las propias barreras que el medio natural nos impone, ¿no? O nos propone en esos retos que cuando salimos a la montaña. El crecimiento del sector a nivel turístico, a nivel económico, es palpable, pero aún así hay un problema de conciencia y el tema de la accesibilidad. Hay muchas actividades que podrían ser accesibles a todo tipo de públicos, independientemente de las capacidades o de posibles necesidades de apoyo, y aún así no lo son, ¿no? Es bueno o es positivo que hemos encontrado en el análisis de documentos que esta tipología de actividades cada vez son más implementadas, cada vez son más estudiadas y que hay una percepción cada vez más positiva de las personas con discapacidad como participantes de actividades de turismo activo y de turismo en medio natural. Además, tenemos, como hemos dicho anteriormente, ¿no?, que las barreras a nivel físico y a nivel de capacitación de los propios servicios puede que sea la mayor barrera. No es tanto la barrera física, sino que como un cliente más, como un cliente de una actividad turística, una persona con discapacidad o con algún tipo de necesidad para el acceso a este tipo de actividades, pues se encuentra con una barrera personal, ¿no?, y una barrera de posibilidad de servicio.
que tengamos en cuenta, sobre todo aquellos que estamos en desarrollo de programas y en desarrollo de formación de posibles profesionales que se dedican a este tipo de actividades, que el acceso a los servicios turísticos en medio natural y a los servicios y actividades de turismo activo, pues son un derecho y no un privilegio, como en algunas ocasiones pues se da en situaciones concretas, y que cada vez más hay personas concienciadas y formadas para este tipo de actividades, pero aún así existe una necesidad de formación y una necesidad de creación de auditoría a nivel público o privado, depende del tipo de gestión que se realice en el país, que garanticen la accesibilidad a todo tipo de público a los servicios turísticos y a las actividades en medio natural, como pueden ser el parque de aventura que está de fondo en esta foto, ¿no? Como conclusiones, pues la actitud frente a la inclusión es cada vez más positiva. Existe un interés en aumento sobre este aspecto, tanto por administraciones públicas como por administraciones privadas. Surgen fundaciones, surgen estudios, ayudas. Aún así, la accesibilidad y la inclusión en los destinos turísticos y en las actividades de turismo activo y de medio natural debería de ser una responsabilidad de todos y de todas, y no solo una obligación porque lo marque la ley. La accesibilidad, además, en los entornos naturales es una responsabilidad privada cuando son zonas acotadas privadas, y es una responsabilidad pública cuando el entorno es de competencia pública. Como conclusiones, también sacamos de los estudios analizados que existe una serie de beneficios económicos y sociales palpables y medibles que se ha comprobado en diferentes estudios, y no es solo un gasto, como puedan ver muchas personas, el incluir y el crear una base accesible en actividades en medio natural para personas con discapacidad. La accesibilidad facilita la participación a todos los públicos. Hay una compañera, creo que ha sido la compañera que ha presentado la comunicación de orientación, que hay mucha parte de la accesibilidad que se facilita a otro tipo de poblaciones, como pueden ser personas mayores, personas de la tercera edad, personas con un nivel cultural bajo, cuando hacemos adaptaciones a nivel de lectura fácil, que no sé si es un término que en Brasil o en portugués exista, creo que sí. Y considerar que la accesibilidad es un factor de calidad y de mejora de las actividades deportivas y de las actividades en medio natural, que las barreras en la mayoría de las ocasiones y en la mayoría de los estudios que se dedican a las barreras que encuentran este tipo de público en las actividades, pues está en la información, en la comunicación que se ofrece, en los materiales que no son los más adecuados y en los espacios, pero sobre todo está en las personas que dirigen ese tipo de actividades, ¿no? En técnicos, técnicas, directivos, organizadores de actividades que limitan muchas veces el acceso y las posibilidades de participar. Y sin más, comparto con vosotros una frase que creo que es el secreto de muchas de las actividades o de las propuestas que se presentan hoy en esta sala, que es la accesibilidad, es la facilidad para alcanzar un destino. Accesibilidad de facilidad de llegar a un destino. Rovira Vélez. Obrigado por su atención. Quedo a disposición. Agradecemos, Virgínia, pela apresentação. Agora, neste momento, então, solicito que todos possam abrir as suas câmeras, né, para que possamos fazer uma conversa mais próxima. Neste momento, estamos na sala com um grupo pequeno, né, então acho que fica uma conversa até mais fraterna, né, no sentido do diálogo mais próximo.
Gostaria, então, de abrir aí as possibilidades para questões, né? Se alguém tiver alguma questão, entre os apresentantes também, né? Se não houver, eu já tenho algumas, assim, programadas. Mas é importante que a gente deixe aberto para vocês inicialmente, né? Se alguém se manifestar. Bom, enquanto ninguém se manifesta, então eu vou dar início aí ao debate, né, a conversa mais aberta entre a gente. Como eu havia falado no início, as aventuras não são muito meu campo de pesquisa, né, mas já fiz algumas incursões aí nas aventuras, gosto muito de ver essa associação, né. Vamos ver aqui. Em relação ao primeiro trabalho, né, me veio na cabeça, assim, a ideia de que uma coisa é a pesquisa, um recorte de uma pesquisa sobre um projeto que está em desenvolvimento, né, outra coisa é o projeto propriamente dito, né. A pesquisa de vocês, inicialmente, ela tinha o interesse de identificar atletas do basquete em cadeira de rodas. A minha ideia de que você possa falar um pouco, Amanda, é sobre se o projeto trabalha com a possibilidade de fidelização de atletas para essa modalidade, se ele tem outros interesses, além de pensar uma ampliação da mobilidade, né, do repertório de possibilidades das pessoas com deficiência. Vou já colocar algumas outras questões para os colegas, aí depois vocês respondem. Deixar aberta aí as questões. Sobre o projeto de corrida de orientação, né, é um projeto que ainda vai se desenvolver, e a minha questão é assim, vocês estão trabalhando vinculados à universidade, né? Existe alguma possibilidade desse projeto não ser só o desenvolvimento de uma pesquisa, ou ter a organização dele com algumas instituições do município, algo que leve essa possibilidade de desenvolvimento permanente, porque o projeto parece ser bem legal, né? Para os colegas, né, espanhóis, a minha dúvida para o Jesus também é um pouco nisso, assim, né? Esse projeto, me perdoe, Jesus, eu tive um pouco de dificuldade com a rapidez da sua fala, mas, assim, gostaria de que você pudesse falar um pouquinho se esse projeto, né, essa intenção, existem outros parecidos em Espanha, né, se ele tem aí um caráter de initedismo, né, ele é inédito, ele tem alguma potencialidade nesse sentido, porque ele me parece que tem grande potencial para essa população que vocês trabalham, né, então, assim, gostaria de saber se há outras experiências nesse sentido, se há convênios, se vocês têm financiamento nesse projeto, né, se há um investimento público também aí colocado, né. E para a Virgínia, a minha questão é que o turismo, ele não é necessariamente um conteúdo só do campo, por exemplo, da educação física, né? Ele é um tema mais interdisciplinar, né? E aí, se há, né, o diálogo com as outras áreas que têm contato e interesse no campo do turismo, né? Como é que é isso, né, em Espanha, né, eu vi que você falou bastante já, assim, que há uma falta, uma necessidade, né, maior de investimento público e privado nesse campo, mas gostaria de saber se há também algum projeto em Espanha, por exemplo, que trabalhe não só com escolas regulares, mas com escolas para pessoas com deficiência, né, ainda se no campo mais restrito, algum tipo de projeto para o turismo para essa população, né, formação para o lazer, né, alguma coisa nesse sentido. Aí, gente, eu deixo vocês, quem se sentir à vontade de falar primeiro, pode falar. Obrigado, desculpa aí se eu me alonguei aí nas curiosidades. Bem, eu vou começar, então, vamos pela sequência. Sobre o nosso projeto, sim, ele tem uma perspectiva de crescimento e de continuidade. Como ele foi estruturado em uma condição de pandemia, em que nós estávamos em momento de lockdown,
Os atletas que nós tínhamos acesso são esses do basquete em cadeira de rodas. Então, a partir disso, nós elencamos quem gostaria, né, de aprender e de estar ali como uma forma de lazer mesmo. Então, por isso que foram esses 3, né, não foi nada imposto a eles. A equipe possui 12 atletas, mas é um projeto visando uma estruturação para uma posterior aplicação à comunidade geral. Então, primeiro acesso a eles, o teste, né, o piloto, para ver o que deu certo, o que não deu, as adaptações necessárias. Como foi dito aqui em uma apresentação, nós não temos os materiais adequados, então nós tivemos que usar de algumas estratégias extras para que isso fosse possível, devido às diferenças entre os tipos de lesão, né? Então, as demandas eram diferentes ali. E então foi mais um apoiado para a gente entender de que forma caminhar para estruturar isso a comunidade geral, né? Para todo mundo. Mas é um projeto que já foi aplicado aos cegos também, e nós tivemos uns resultados muito positivos, até mesmo para adaptação de agarras, né, para essa população. Então, é uma coisa que nós estamos levando aí para depois da pandemia, para que a comunidade tenha acesso mesmo. Agora, já com uma estrutura um pouco melhor e uma condição mais estruturada, né, a nível geral. Acho que respondido? Show de bola. Agradeço, Amanda. Ana Paula, eu vou à sequência, então, aqui da ordem de perguntas, né? E te trazendo, assim, uma resposta para essa questão da acessibilidade depois a todos, né? Na verdade, como o tempo era curto, não deu para detalhar, né, toda essa questão. O projeto de orientação, ele é um projeto de pesquisa, mas, na verdade, ele está incluído dentro de um grande projeto Chapéu, né, que é o Programa de Incentivo à Atividade Física ao Idoso no município de Porto Alegre. É um projeto que ele resulta do Fundo Municipal do Idoso, né, da Lei de Incentivo do Fundo Municipal do Idoso, e que, devido à pandemia, as atividades ainda não iniciaram, né? A previsibilidade das atividades do PIAF começarem são agora no final desse segundo semestre, e o projeto, né, respeitando o cronograma daí mais científico dele, daí iniciará em março. Então, na verdade, ele vai continuar, ele simplesmente está inserido dentro do PIAF, né? Então, seria isso, não sei se te respondi aí. Bacana, respondeu sim, tá ótimo. Os colegas espanhóis. Comienzo yo, si quieres, sin problema. Gracias. Obrigada, Paula. Ana Paula. Sí que el turismo es algo transversal, como comentas, pero sí que la idea futura de investigación es centrarnos en actividades de turismo activo, ¿no? Actividades de turismo en medio natural, de actividades deportivas en medio natural. Por eso la búsqueda está más centrada en eso. Es verdad que actualmente en España y hay algunos países a nivel internacional que también hay pequeñas acciones o intervenciones muy específicas, ¿no? Pero no son inclusivas, son integradoras, ¿no? Esa diferencia que me peleo siempre porque parece que no entendemos que llevarte a 10 personas con discapacidad al medio natural de forma aislada no es inclusión. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que nos ronda y esa es la idea que queremos implementar y crear unas pautas, unas ayudas, unos apoyos, no sé, porque hay veces que no sabes muy bien cómo va a terminar, pero sí que hay acciones a nivel integrador con personas con discapacidad intelectual, con personas con alta dependencia física, con personas con discapacidad visual, pero no hay nada inclusivo.
hay muy poco inclusivo. Y creo que ese es el problema y ese es el objetivo que debe haber en un futuro, ¿no? Y bueno, es por ahí por donde va, va la idea. El salir de esa integración, ya hemos pasado ese paso, ya hemos superado, ¿no? esa barrera de que las personas con discapacidad pueden hacer actividades en medio natural, pero ahora vamos a hacerlo juntos. No. Y bueno, es un poco por ahí la idea. Creo que te he respondido a tu pregunta. Si no es así, pues continúo e nos llevamos aqui toda a tarde. Não, sim, muito bom, acho que é isso, né? Estamos aí nessa tentativa de sair desse paradigma de integração para uma perspectiva inclusiva, e era um pouco de entender um pouco o cenário espanhol, né? De se já estávamos nesse lugar. Estamos igual. Tenemos que salir de esa casilla de integración y llevárnosla a la inclusión, ¿no? Que es un poco el objetivo que tenemos, creo que todos en esta sala. Ok. Obrigada, Ana. Perdona, Ana, quizás por alusiones, no sé si la gente en la sala entiende mejor el inglés que el español. Si es así, os ruego que me lo digáis, pues no tengo ningún problema en hablar en inglés, ¿vale? Si alguien prefiere que hable inglés, lo hago, y si no, sigo en español. Sí, Jesús, entiendo que sigo si en hablas español. solamente ¿Humberto? un poco más despacito, no hay problema para comprenderte. Perfecto, genial. ¿Vale? Bueno, pues solamente un par de cositas para, pues, siguiendo el discurso de Virginia, aquí ella trabaja más en el ámbito de la deficiencia, la discapacidad, quizá más alineado con las compañeras Clarisa y Amanda, que han hablado antes. Yo trabajo más con personas sin discapacidad aparente, como yo digo, ¿no? Puesto que todos somos discapacitados. Y con esas poblaciones más vulnerables, hay, sobre todo, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo mucho con colectivos en integración en minorías étnicas que acaban de llegar a España. Aquí hay una cosa que se le llama el discurso del cuscús y la tortilla de patatas. Básicamente, esto dice, el cuscús es la comida típica de Marruecos, que es un colectivo inmigrante que llega mucho aquí al sur de Europa, de Andalucía. Y la tortilla de patatas es la comida típica andaluza entre nosotros, ¿no? Entonces, cuando un político quiere hacer un escenario de inclusión o pseudo-inclusión, enseguida se hace un campeonato deportivo y se saca la tortilla de patata y el cuscús. Y ya se dice que estamos trabajando en inclusión social. Efectivamente, la integración supone mucho más que eso. Creo que ya todas las personas que trabajamos a nivel, bueno, pues por lo menos a nivel científico, tenemos claramente integrado lo que es la integración social, que supone un proceso inverso, ¿no? Desde las dos partes y recíproco. Pero bueno, además también creo que esto también, la integración social también se puede trabajar desde una perspectiva más espiritual, ¿no? Que es lo que yo trabajaba, que es lo que yo he querido transmitir con la parte de terapia a través de la aventura. Y básicamente esto es como la terapia psicológica que cualquiera de nosotros podemos hacer en algún momento de nuestra vida. En la medida en que todos estemos mejor entre nosotros, con nosotros mismos, estaremos mejor con lo que pase fuera. Integraremos mejor las cosas, ¿no? Entonces, esa es mi perspectiva actual, si bien es cierto que trabajo a muchos niveles, y igual que Virginia, que es compañera y hemos trabajado mucho juntos, pero bueno, es también una idea. Con todo, Ana, no estoy muy claro si esa era tu pregunta. La verdad es que me ha costado un poquito de trabajo entender el objeto de la misma. He entendido también de qué manera esto deja de ser algo universitario y va a la calle. ¿Es así o no? Sim, como que sai do meio universitário para ir ao público, sim, isso. Para sí. outros órgãos, bueno, outras instituições. Básicamente, bueno, en nuestro caso, claro, están hablando en esta sala dos personas que son de calle, ¿vale? Y no somos los típicos profesores universitarios que se quedan en el aula o se quedan en la investigación pura, ¿no? Entonces, no somos ejemplo posiblemente de la investigación en España. Estamos hablando de nuestra experiencia personal. Entonces, en nuestro caso, creo que los dos trabajamos mucho desde el aprendizaje-servicio, creo que lo conocéis también bastante por allí.
En este caso implicamos a nuestros alumnos y además lo hacemos material obligatorio dentro de la evaluación de nuestra asignatura, en que parte de la asignatura se desarrolle en el medio de calle. Y eso tenga un retorno que además es evaluado dentro del aula. Por supuesto, nosotros trabajamos con gente de la calle, con trabajadores sociales, con psicólogos, con educadores sociales, con los propios chavales y chavalas que son vulnerables por alguna circunstancia. Entonces, bueno, nuestra investigación, y en este caso no tiene sentido si no es fuera del ámbito universitario, ¿no? Eso es un poco, quizá, mi respuesta, ¿no?, a todo esto. Muito obrigada, Jesus, pelos esclarecimentos. Bacana. A ti, Ana, gracias. Obrigado. No momento não temos nenhum inscrito para questão, né? E aí, se não tiver ninguém inscrito, eu gostaria de dar a oportunidade para o professor Jesus apresentar o vídeo que ele se propôs e que eu havia cortado ele, desculpa, né, pelo tempo. Então, temos um tempinho, então, se você quiser apresentar, a gente pode comentar ele depois, então. Fantástico. Vale, este vídeo es un mini vídeo corto del proyecto europeo, de una parte de la experiencia que nosotros estamos haciendo y de sus objetivos. Un momento, por favor. ¿Se ve bien? Sim, estamos vendo. Se escucha, ¿no? Escuta. Escutamos. Un conjunto de actividades que se hacen un fin de semana, con convivencia en la naturaleza, en esta gran escuela de Albaque, que nos aporta, pues, aparte de naturaleza, contacto con los animales y demás, y nuestra actividad está un poco orientada a la supervivencia, orientada a la actividad dentro del medio, a la cohesión, al trabajo en grupo y a la creación e improvisación de los propios niños que tenemos dentro. Trabajamos un poco más la autonomía, trabajamos el desarrollo de habilidades sociales, trabajamos también el concepto de grupo, el concepto de ocio en grupo, trabajo en equipo, hay un montón de valores que intentamos desarrollar con ellos. Nuevos deportes, nuevos contextos y bueno, y nuevos papeles, ¿no? Como he dicho antes, nuevos roles, ¿no? En los que ya asumen un papel de liderazgo, ¿no? O incluso de instrucción ante una actitud proactiva y activa, ¿no? Y ya, pues bueno, pues casi como uno más de nosotros. Y bueno, de hecho nos han planificado una actividad que nos ha encantado a todos y a todas. Sí, es clave, en la medida en lo que deportes nuevos, en lo que no está acostumbrado, ya de por sí supone un reto, el hecho de superar ese reto, ¿no? Enfrentarse como una primera parte, ya es un proceso de aprendizaje importante. Luego ya también todo esto va sumado al acompañamiento que se le hace incluso desde la Universidad de Sevilla, como de la Asociación Grupo BUM, un acompañamiento para orientarlos un poco en lo que son pues, estas nuevas experiencias, ¿no? Bueno, un momentito. Un momento, por favor. Yeah. Esto es un mini sketch de una parte del proyecto
bueno, creo que ilustra en parte lo que hacemos, nuestro objetivo. Permíteme, Ana, ya que posiblemente sea mi última parte de la intervención, que diga algo. Sim. Desde la Universidad de Sevilla, sí, estaríamos encantados en recibir a cualquier compañero, estudiante de doctorado, profesor, que le apetezca venir a hacer una estancia de investigación. Tanto Pablo Caballero como Virginia como yo somos los profesores de actividad física en el medio natural. Y bueno, estamos, como digo, encantados. Sin ningún problema podemos emitir las cartas que precisen, ¿vale? Vale. Además, espero que este sea un primer contacto con vuestra universidad y vayamos adelante. Obrigado. Obrigada. Estamos chegando ao final, gostaríamos que tivesse mais tempo para essa conversa. Temos já um chamado da coordenação para seguirmos para a próxima atividade. Gostaria de solicitá-los, quem estiver disponível aí, para printar a tela, para que a gente faça um registro desse momento. Também gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nesse momento, né? Quem quiser divulgar os seus e-mails para que possam manter um contato aí no chat, fica a critério de cada um de vocês, né? Para que vocês possam criar esse grupo de diálogo. No chat também já está o link para o próximo mesa redonda. E eu gostaria de agradecer em nome da Universidade Federal de Goiás, em nome da coordenação do evento, pela participação de todos nesse momento. Deixo também o meu e-mail no chat, no sentido de que se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode também me procurar. Ok? Agradeço a todos. Podemos encerrar a gravação, Humberto. Obrigado, gente. Querida.